Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Leitura coletiva. Instrutor Rony Júnior, jovem GPS e jovem GY. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusuf, conhecido por nós como José do Egito. Só que, para compreendermos bem a história de José do Egito, precisamos conhecer um pouco do caráter do avô de José do Egito, Isaac. Por favor, jovem GY, a leitura do capítulo 26 do livro do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Texto que mostra muito bem claramente como Isaac, o avô de José do Egito, era muito dedicado ao trabalho e à persistência na disciplina. Por favor, jovem amado de Deus, ao trabalho. Isaac na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: Ela é sua mulher? É a sua mulher? E não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam. Se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac:
Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E, como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos à vontade. E aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. É Deus falando para Isaque: Isaque, você é abençoado. Não há tempo para reclamar o seu direito. Arrume sim outro lugar para trabalhar. E trabalhe. É o sentido do poema Recomece, que será lido pelo jovem GPS. Por favor, amado de Deus, ao trabalho. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida te der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. É o poeta Braulio Bessa indicando para Isaque: recomece, Isaque, você é abençoado, muito abençoado. E por favor, jovem GY, ao próximo episódio, que efetivamente mostra como Isaque era abençoado. Isaque e Abimeleque fazem um trato. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo?
se têm ódio de mim e até me expulsaram de sua terra, da sua terra. Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará mal, você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora com os seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço, que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Maravilhas e bênçãos divinas! Capítulo 26 do livro do Gênesis nos mostra o caráter de Isaque. Isaque era muito trabalhador, sabotado constantemente, mas sempre apelando para a pacificação e mostrando como ele era abençoado por Deus. Não dá para fazer confusão com esse rapaz. Vamos fazer um acordo com ele? Eis o encaminhamento para a consolidação da jornada de Isaque. É isso. Compreendido sobre o caráter do avô, vamos para a jornada do neto. Por favor, jovem GPS, avança. Dentro do contexto da Revolução Urbana, acessaremos a história de José do Egito. José administrou o país do Egito, aproximadamente 3.700 anos atrás em relação a nós. Egito, um país com muitas cidades complexas e sofisticadas. José, filho de Jacó, José do Egito. José em hebraico significa Yahvé acrescentará, Deus acrescentará. Em hebraico padrão, Yosef. Em hebraico tiberiano, Yosep. Em árabe, Yusuf ou Yusuf. Em grego antigo, Losef. José significaria também descobridor das coisas ocultas. José, descobridor das coisas ocultas. Um jovem que tinha muitos sonhos. Por favor, jovem GY, narrativa bíblica sobre a história de José do Egito. Capítulo 37 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Avança, jovem abençoado por Deus. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava.
Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até o pasto que ficava perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos seus irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade, e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica de seu filho? Jacó o reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas
tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Maravilhas! Vamos à correspondência intercultural. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusuf, conhecido por nós como José do Egito. Surata 12, Yusuf, em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Eis aqui os versículos do livro esclarecedor. Revelamo-lo como um Alcorão árabe, para que raciocineis. Nós te relatamos a mais formosa das narrativas, ao inspirar-te este Alcorão. Se bem que antes disso eras um dos desatentos, um dos muitos tolos. José e a inveja de seus irmãos. Recorda-te de quando José disse a seu pai: Ó pai, vi em um sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Vi-os prostrando-se ante mim. Ao que respondeu-lhe Jacó: Ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspirem astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. E assim, em silêncio, teu Senhor te elegerá e ensinar-te-á a interpretação das histórias e te agraciará com a sua mercê, com o seu infinito favor. A ti e à família de Jacó, como agraciou anteriormente teus avós, Abraão e Isaque, porque teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Na história de José e de seus irmãos, há exemplos para os que procuram a verdade e os sumos significados. Eis que os irmãos de José disseram entre si: José e seu irmão Benjamim são mais queridos por nosso pai do que nós, apesar de sermos muitos. Certamente nosso pai está mentalmente divagante. Ora, matai, portanto, José, ou então desterrai-o. Assim, o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. Eis a mensagem do maligno tentador Satanás. Um deles disse então: Não mateis José, mas arrojai-o no fundo de um poço, pois, se assim o fizerdes, poderá ser tirado por alguém de alguma caravana que passar. Depois de combinarem afastar José do pai, disseram: Ó pai, que há contigo? Por que não nos confias José, apesar de sermos conselheiros dele? Envia-o amanhã conosco, para que se divirta e brinque, porque tomaremos conta dele. Ao que respondeu-lhes Jacó: Sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Imediatamente asseguraram em resposta: Se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. Assim o levaram, resolvidos a arrojá-lo no fundo do poço, mas revelamos-lhe a José: Algum dia, José, algum dia, hás de inteirá-los desta sua ação perversa, mas eles não te conhecerão.
porque eles não te reconhecerão. Você estará em outro patamar, José. E, ao anoitecer, apresentaram-se chorando ante ao seu pai. E pérfida e matreiramente, na maldade, disseram ao pai: ó pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Então lhe mostraram sua túnica falsamente ensanguentada. Porém, Jacó lhes disse: ó que dor, que mui e intensa dor! Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Alá me confortará em relação ao que me anunciais. Então, aproximou-se do poço uma caravana que enviou seu aguadeiro em busca de água. Ele jogou seu balde no poço e disse: boas novas! Boas notícias! Eis aqui um jovem adolescente. E o ocultaram entre seus petrechos, sendo Alá sabedor do que faziam. Venderam-no a ínfimo preço, ao peso de poucos adarmes. Venderam José por poucas moedas, sem valor, sem lhe dar maior importância. E José chega assim ao Egito, assim, um escravo. Avancemos, portanto, jovem GPS. Também chamado Zafenate Paneah, foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no Antigo Testamento, a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, e considerado o fundador da tribo de José, constituída pela tribo de Efraim e pela tribo de Manassés, ambos filhos de José. Quando José foi nomeado homem de confiança do rei do Egito, o faraó, foi-lhe concedida a mão de Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, da cidade de Heliópolis. José também é ancestral de Moisés. José, o filho preferido de Jacó, apesar de não ser o primogênito, mas em sendo o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó mais amou. José, este jovem muito querido, nunca escondeu o seu pendor para a liderança a partir da sua dedicação para o trabalho. José era um jovem muito trabalhador, e o favoritismo de que era alvo por parte do pai valeu a José a malquerência dos irmãos. Estes, quando José contava de 17 para 18 anos de idade, venderam-no como escravo por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito, no período da 17ª dinastia. A 17ª dinastia egípcia foi a última dinastia governada por faraós Ixos, e tinha governantes centrais Ixos na capital Ovares, e governantes rebeldes egípcios apoiados pela caça sacerdotal, que exercia um poder paralelo sobre o Alto Egito, tendo Tebas como sua capital. Popularmente, José ficou conhecido como José do Egito. Tal designação se dá por conta do modo como Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Harã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca Jacó tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 e 1570 anos antes de Cristo, há cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. No Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial ministro do rei do Egito, o faraó. Na casa de Potifar, José rapidamente se inteirou dos seus encargos de serviço, e isso se deu de modo tão rápido
que o senhor Potifar promoveu José administrador, gestor de todo o seu patrimônio na casa da cidade e nas terras do campo. A partir daí, a esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo por várias vezes. Porém, José era temente a Deus e ao senhor Potifar. Ao ser rejeitada, em sua última e desesperada tentativa de seduzir José, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou-se disso para manejar a ferramenta da mentira contra José. Eis então a denúncia acusativa contra o jovem José. Tentativa de assédio sexual contra a mulher de um oficial ministro do faraó. Muito grave! Vamos acompanhar a leitura do capítulo 39 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José na casa de Potifar. Por favor, amado jovem GY, ao trabalho. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono e que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha, em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que José fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele, e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Diante dessa acusação muito pesada,
da mulher de Potifar sobre José, imediatamente o senhor Potifar lança o jovem José na prisão. Mas o Senhor Deus estava a todo tempo com o jovem José em suas aflições. Vai, jovem GPS! A prisão para a qual José foi enviado era prisão para presos políticos. E mesmo nesse lugar hostil, José foi de tal modo abençoado por Deus que o chefe da prisão, vendo a dedicação de José para o trabalho, decidiu tomar o jovem José, o encarregado da administração da prisão. José se destacava pela humildade e a humanidade no trato para com os demais presos, e foi justamente por isso que aconteceu com José o que está narrado no capítulo 40 do livro do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Humildade, simplicidade, amor no coração, compaixão, empatia e humanidade. Por favor, jovem GY, José na prisão. Vai! José explica 2 sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando estiver muito bem lá, lembre-se de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi à força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho, de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Atravessando o entreposto de passagem necessária, por favor, jovem GPS, vai!
E eis que José é retirado da prisão e é conduzido para diante da soberania do rei do Egito, o faraó. Deus associa os destinos de um rei Deus Todo-Poderoso no Egito aos destinos de um escravo prisioneiro. Efetivamente, Deus é perfeito. José, diante da soberania do faraó, rei Deus do Egito. Por favor, jovem GY, capítulo 41 do livro do Gênesis. Vai! José explica dois sonhos. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado, e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isto, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas
secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. Maravilhas e bênçãos divinas! Para beneficiar o descanso do jovem GY, retornaremos ao jovem GPS para continuar com a leitura da biografia de José do Egito. Por favor, jovem GPS, avança! Faraó contou sonhos a José. E logo, Deus orienta José ao sentido correto para uma perfeita interpretação. Deus é perfeito. Vacas gordas e espigas bonitas representam a abundância, a fortuna e a prosperidade. Já as espigas mortas e as vacas definhadas e raquíticas significam a fome, a escassez e a carestia. Os pesadelos possuem sentido e significado econômico. Imediatamente, José observa com toda atenção e paciência para o modo como o poder político estava estabelecido no Egito. Todos os poderes do Estado estavam super concentrados nas mãos de um só homem, o Faraó, Deus-Rei do Egito. José, prevendo 7 anos de fartura e desenvolvimento, e após esses outros 7 anos, só que de fome extrema, projetou logo um futuro sombrio e complicadíssimo para a administração da governança econômica do país do Egito. Munido desse conhecimento, José recomendou ao rei do Egito que descentralizasse as funções administrativas por todo o território do Egito, a partir da divisão do território do país em regiões locais de províncias, de modo que houvesse o fortalecimento da economia do Egito nos anos bons, das vacas gordas e das espigas afortunadas. Mediante esse esforço de desconcentração e descentralização de funções administrativas, as províncias se fortaleceram de tal modo que cada cidade constituiu seus armazéns de cereais e pagando o devido tributo ao faraó, a quinta parte do rei do Egito. Amadas inteligências, aqui neste ponto do texto, fazem-se necessárias algumas considerações sobre o direito constitucional e o processo do constitucionalismo, sem as quais não compreenderemos o contexto político-econômico no qual José se envolveu. O jovem José viu o seguinte cenário: o faraó como o próprio Estado unitário, ao que Deus agraciou José com a devida sabedoria para que José recomendasse ao rei do Egito a migração e trânsito do Estado unitário para o Estado regional. E o que é o Estado unitário e Estado regional? Resposta: de acordo com o curso de Direito Constitucional do professor Silvio Mota, 25ª edição, editorial Gen Metódio, página 104 do capítulo 1 da unidade 2, Princípios Fundamentais.
Força de Estado é conceito relativo. Forma de Estado. Leia um pouco mais devagar para você acertar a pronúncia das palavras. A leitura está excelente. Só volta lá do início. De acordo Com o curso de Direito Constitucional do professor Silvio Mota, 25ª edição, editorial G Método, página 104 do capítulo 1 da unidade 2. Princípios fundamentais. Forma de Estado é conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma centralização política, jurisdicional e legislativa, mas permitindo que regiões possuam autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos o Estado regional. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Temos aqui apenas uma entidade política ou governamental, soberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativos, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central, que irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações sobre as coletividades regionais e locais. Eis a realidade política estabelecida sob o império do faraó. Foi isso que José presenciou e constatou. A partir disso, José recomendou: migremos para o Estado regional. Quando o ente político estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza, entidades administrativas em nível regional ou local, e conferindo-lhes competências para desempenhar parcelas de suas atribuições sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada de decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará nas mãos do ente central que criou tais entidades. Perfeitamente, jovem GPS. Parabéns. Por favor, jovem GY, a partir do versículo 29, pode seguir até ao final do capítulo 41. Vai! Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os bons anos que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete,
e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei. Mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés, e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo pôs o nome de Efraim, e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: Vão falar com José, e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Maravilha! Retornando para o encaminhamento final, por favor, jovem GPS, vai! Ao ouvir tais recomendações heterodoxas e não convencionais, o faraó imediatamente exclamou, muito admirado, a seguinte interrogação retórica em elogios ao Deus de José: Encontraríamos na terra do Egito um humano como este, em quem habita o Espírito Santo de Deus? Assim, e deste modo, José é nomeado pelo faraó ao posto de grão-vizir do país do Egito, cargo criado especialmente para José. José, até ontem um escravo preso, hoje o segundo homem mais poderoso em todo o país do Egito. José, fiel no pouco e mais fiel ainda sobre o muito, porque o pouco investido na fé em Deus se torna muito. Encontraríamos na terra do Egito um humano como este, em quem habita o Espírito Santo de Deus? Esse é José, fiel no pouco e mais fiel ainda sobre o muito, porque o pouco investido na fé em Deus se torna o muito. Para finalizar, repararemos neste texto como a dedicação para o trabalho une a existência de Isaac, a existência de José e a existência de Jesus. 3 exemplos de humanos muito trabalhadores. Contos, narrativas e parábolas. Os 3 porquinhos.
Em uma floresta não muito longe, morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Conforme eles foram crescendo, seus pais perceberam que eles ainda estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram dinheiro a cada um deles e alguns bons conselhos. Assim, os 3 porquinhos partiram para o bosque, em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por um meio de construir sua casa o mais rápido possível e de um modo que não necessitasse de muito esforço. Ele decidiu construir uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que casa de palha não era casa segura. Já o segundo porquinho, que era um pouco menos preguiçoso que o primeiro, mas que também não gostava muito de trabalhar, construiu uma casa de madeira. Ele decidiu assim porque julgava ser uma casa de madeira mais resistente que uma casa de palha, mas ainda assim era bem rápido de se construir. E o terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos e de alvenaria. Demorou um pouco para construí-la, mas depois de dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha, casa segura. Com todos morando em suas casas, chegou a notícia de que um perigoso lobo rondava pelo bosque, e não demorou muito para que aparecesse pelas redondezas das casas dos porquinhos, em busca de uma boa presa para encher a pança. O lobo, então, foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidar o lobo, disse: "Vá embora, seu lobo, aqui você não vai entrar." O lobo insistiu e disse: "Abra logo esta porta, ou soprarei, e a sua casa destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, foi correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas felizmente, não conseguiu alcançá-lo. O lobo, então, bateu na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, certo que sua casa era mais resistente, disse: "Vá embora, seu lobo. Na minha casa de madeira, você não vai conseguir entrar de jeito nenhum." O lobo, então, disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei, e esta casa também destruirei." Claro que os porquinhos não abriram a porta da casa. Então, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, apavorados, correram em direção à casa de tijolo e cimento de seu irmão. Mais uma vez, de novo, o lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Após as batidas do lobo na porta, os porquinhos começaram a cantarolar confiantes. Ha, 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 ha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ha, 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 ha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Vamos abandonar a música porque o futebol já começou, né? Então vamos lá. O lobo, ficando cada vez mais furioso, gritou: "Abram logo essa porta, já!" No que responderam os porquinhos: "Vai embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa porque ela é a mais resistente de todas."
Abram logo esta porta, abram já, ou então soprarei e soprarei. Esta casa destruirei. Retrucou e insistiu, muito irritado, o lobo mau. Como os porquinhos não abriram a porta da casa, o lobo começou a soprar, 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 soprar e soprar, tão forte, mas, mesmo soprando tão forte, não conseguiu derrubar. A casa continuava inteiríssima no mesmíssimo lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar e teve uma ideia genial. Vou arrumar uma escada para subir no telhado e entrar na casa pela chaminé. Mas os porquinhos reagiram logo. Ferveram um balde enorme de água, colocaram-no ao pé, no final da chaminé, na lareira, e ficaram só esperando. Quando o lobo entrou na chaminé, acabou caindo bem dentro do balde cheio de água fervendo. Oxe, 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 socorro, tá quente! Gritou o lobo muito assustado. Ele saiu correndo até ao lago para aliviar as suas queimaduras e nunca mais voltou a molestar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, eles decidiram morar todos juntos e aprenderam a lição de que tudo o que é feito com esforço tem melhor resultado. Intertextualização. Intertextualizando a fábula dos 3 porquinhos com as palavras de Jesus. Para finalizarmos logo, porque o futebol já começou e estamos ansiosos. Parábola da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Todo aquele, pois, portanto, deste modo, assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras de amor, perdão e paciência e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, encheu tudo, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da sua palavra, porque Jesus os ensinava como tendo autoridade de quem sabe e de quem é a própria sabedoria. Aplicação prática na vida, aprendendo com Isaac, com José e com Jesus. Todo trabalho de boa qualidade leva tempo para ser bem executado, assim como essa leitura que já vai para lá de 1 hora e quase 10 minutos. Todo trabalho de boa qualidade leva tempo para ser bem executado e estabelecido no mercado. Cada minuto gasto num bom processo produtivo vale ouro. Persistência e esperança se fazem indispensáveis à execução de um trabalho de excelência. Isaac, José e Jesus, trabalhadores muito dedicados ao trabalho e a sua jornada. Muito obrigado, jovem GY, que aprendamos com Isaac, com José e com Jesus a sermos excelentes trabalhadores. Muito obrigado, jovem GPS, que aprendamos com Isaac, com José e com Jesus a sermos excelentes trabalhadores e que construamos uma auspiciosa e excelente jornada socioeducativa com Deus. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender
sempre. Para a feitura deste vídeo, utilizamos as seguintes bibliografias. Braulio Bessa, com seu livro Poesia que Transforma, 1.500 questões de administração geral, do autor José Carlos Guimarães Júnior, Economia Internacional, Teoria e Prática, dos autores Souza Santos e Armando Dalla Costa, Alex Coutro com seu Teoria Geral da Administração, Maria Inês Caserta Scatena com o seu Ferramentas para a Moderna Gestão Empresarial, Teoria, Implementação e Prática, o tradicional autor Maximiano com o seu Teoria Geral da Administração e o maravilhoso professor Silvio Mota com o seu curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, mais a biblioteca, a Bíblia Sagrada e os versos do Alcorão Sagrado, Surata 12 e o CIF. 1h10 de leitura. Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Deus é bom porque Deus é amor. Amém.